Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Moraes tem cartão de crédito de bandeira americana bloqueado após lei Magnitsky. O ministro Alexandre de Moraes teve um cartão de bandeira americana bloqueado por ao menos um banco do Brasil, não o Banco do Brasil, um banco do Brasil, desde a imposição de sanções financeiras pelo governo dos Estados Unidos. Em troca, a instituição ofereceu a Moraes um cartão de bandeira brasileira Elo, para ele fazer pagamentos no país sem restrições impostas pela gestão Donald Trump. Só que aí, no próprio estatuto da Elo, você tem que sanções americanas devem ser cumpridas pela bandeira. Outro ponto. Estados Unidos estuda tirar de Moraes acesso a companhias aéreas, hotéis e Apple. Eu tô falando meio esquisito, assim, com dificuldade, porque eu tô doente, né? Então tô com o nariz entupido, tô com dor de garganta, mas vamos que vamos. Não vou meter o famoso atestado, vamos trabalhar. Donald Trump estuda restringir o acesso do ministro Alexandre de Moraes a serviços de empresas aéreas e hotéis que atuem nos Estados Unidos, bem como bloquear as contas do magistrado na Apple e no Google, Big Techs sediadas em solo norte-americano. Gente, vamos lá. Praticamente todo mundo de classe média alta, os ricos no Brasil, usam iPhone. Imagina o sujeito fica proibido de usar o iPhone e todos os sistemas, né, ligados à Apple, iCloud, por exemplo. Além disso, ele perder acesso ao Google e todo o universo do Google. A controladora, né, do Google, acho que é Alphabet, né? Cara, a gente tá falando basicamente de YouTube, a gente tá falando do Android, a gente tá falando do próprio indexador, né, do sistema de buscas do Google, a gente tá falando do Drive, a gente tá falando de muita coisa. E além disso, ele tá estudando serviços de empresas aéreas e hotéis que atuem nos Estados Unidos. A gente não tá falando de empresas americanas, a gente tá falando de empresas que atuem nos Estados Unidos. Você tem empresas aéreas brasileiras, eu acho que praticamente todas que têm atuação nos Estados Unidos, que tem voo para os Estados Unidos, sem falar que são filiadas. Mesmo empresas aéreas brasileiras que eventualmente não funcionem nos Estados Unidos, elas estão filiadas a outras ali, a KLM, a Air France, né, que atuam nos Estados Unidos. Então, assim, basicamente, o Alexandre de Moraes vai ter que andar de jatinho. Não que ele já não ande, né? Ele só já anda de jatinho, mas vai ficar com mais dificuldade para voos para Europa ou voos para os Estados Unidos, né? Que, como jatinhos costumam ter menos autonomia para fazer viagens mais longas, imagino que aí sim seja um empecilho, porque já de voo comercial ele já não anda dentro do Brasil, que ele não consegue mais andar na rua, né? Aliás, eu fico pensando sobre duas hipóteses, né? Você se coloca no lugar do Alexandre de Moraes. Para mim, as duas hipóteses são as seguintes: ou a sua vida é um inferno, ou você considera que é praticamente insuportável, ou se não insuportável, né? Um martírio, um sofrimento muito grande. Você não poder andar na rua, você não poder ir para uma padaria, você não poder ir para um restaurante, né? Ou você considera, né, que é um puta de um fardo, né? Você ter essa péssima imagem que o Alexandre de Moraes tem e faz por merecer. Ou então, ele deve viver numa bolha tão isolada, em lugares tão restritos, muito elitistas e em que ele é celebrado, né? Os lugares mais frequentados pela esquerda, e ele nem sente a pressão de fora, que ele nem sente a rejeição da maior parte da população brasileira, eu incluso, que considera que ele é um sujeito autoritário. Das duas, uma. O que vocês acham, hein? Será que ele acha, no mínimo, um saco, né? Não poder andar na rua como uma pessoa normal? Ou será que ele vive numa bolha tão isolada que ele nem sente esses efeitos? Bom, de todo modo, vamos lá, ó. Notícia aqui do Metrópolis. Em contato com a coluna, participantes de conversas na Casa Branca afirmaram que as medidas fazem parte de sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes por meio da lei Magnitsky. E aí nós entramos no último tópico que eu venho falando sobre ele há algum tempo para vocês. Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que os bancos que atuam no Brasil podem ser punidos se aplicarem sanções impostas pelos Estados Unidos em solo brasileiro. Agora, aspas, agora, da mesma forma, se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem. E aí, eles podem ser penalizados internamente, disse Moraes em entrevista à Reuters. Vamos lá, é sempre bom pontuar o absurdo, né, que as pessoas já se acostumaram com isso, mas eu gosto sempre de lembrar que isso é um absurdo, do ministro concedendo uma entrevista sobre algo que eventualmente pode ser julgado por ele, ou sobre um julgamento que pode afetá-lo, ou o próprio fato do ministro conceder entrevistas em países sérios. Ou os ministros do Supremo não dão entrevistas, eles se manifestam nos autos, que é onde eles devem se manifestar, e aí sobre o caso, não manifestar
manifestações políticas, não opinar sobre projetos que estão tramitando no Congresso. Aqui a gente chega na bizarrice de ministro do Supremo ligar para governador dizendo que está incomodado com determinada indicação do secretário, tá? Governadores já me falaram isso. A gente chega no absurdo de ministro do Supremo ligarem durante votações do plenário da Câmara dos Deputados para pedir para deputado votar A ou votar B, né? Eu já vi isso, já presenciei isso. País desenvolvido, ou o ministro ele não concede entrevista, ou concede entrevistas de uma maneira muito restrita, né? Ou sobre casos que já foram julgados, e aí ele comenta sobre uma coisa que já não tem como mudar, ou sobre questões acadêmicas, né? Que o ministro, né, acho que na maior parte dos países, além de ser ministro, ele pode ser professor também, ele pode dar aula, como qualquer outro magistrado, né? Acho que a única atividade que o magistrado pode ter, além de ser juiz, é você dar aulas. Mas voltando para essa questão da sanção, né? Então ele dá uma entrevista falando que os bancos vão ser punidos se eles aplicarem a lei aqui. Primeiro ponto, um banco, né, que não foi noticiado qual, mas um banco já disse que o Alexandre de Moraes não pode ter cartão nesse banco por causa da sanção americana. É uma bandeira americana, ele não pode ter acesso àquele cartão. Até agora não aconteceu nada com esse banco. Outro ponto, qualquer grande banco que sofrer sanções dos Estados Unidos, que perder acesso ao sistema SWIFT e perder acesso às empresas americanas, quebra. Então, assim, não existe decisão do Supremo Tribunal Federal que faça um grande banco não obedecer aos ditames da Lei Magnitsky, porque senão o banco simplesmente quebra. Vale mais a pena pagar qualquer multa, vale mais a pena para o banqueiro ser preso, mas não perder o seu banco e não quebrar o seu banco, do que ele desobedecer sanções dos Estados Unidos. Então, assim, por que até agora, mesmo com Alexandre de Moraes já sentindo na pele um efeito prático de uma sanção aplicada por um banco, ele perdendo acesso ao cartão de crédito, por que até agora nenhuma punição foi aplicada a nenhum banco? Na minha avaliação, tá? Os ministros do Supremo sabem que se qualquer banco desrespeitar, o banco quebra. Ele não vai obedecer a decisão do Supremo. Nesse aspecto, repito o que eu já disse algumas vezes, o Supremo encontrou um inimigo mais poderoso que ele, os bancos. Se eles entrarem na loucura, se eles entrarem no delírio de que eles têm a capacidade de fazer os bancos nacionais descumprirem as sanções americanas, eles vão sair absolutamente desmoralizados, porque eles vão ver uma decisão sendo desrespeitada. E aí, meus amigos, vira a chave da opinião das elites intelectuais, das elites políticas e das elites midiáticas. Porque a Rede Globo, entre os bancos e o Supremo Tribunal Federal, vai ficar com os bancos. Grandes políticos poderosos do Centrão, entre ficar com um banco que, por muitas vezes, pode financiar sua campanha via Caixa 2, pode pagar propina para ter vantagens dentro do Congresso, e a gente sabe, né, são públicas as relações, digamos assim, pouco republicanas com algumas figuras da política brasileira e grandes bancos. Esse sujeito vai ficar do lado de quem o paga, né? Se ele tá na folha de pagamento de um banco, de maneira ilegal, obviamente, ele vai ficar do lado do banco em vez de ficar do lado do Supremo. E aí, se os ministros do Supremo perderem a noção, não sentirem a magnitude de você impor uma punição dessas a um banco brasileiro ou que atua no Brasil, eles vão enxergar com muita clareza um esvaziamento grande do poder deles. Porque se aí os bancos descumprem a decisão, com o apoio da imprensa e com o apoio da elite política, as decisões do Supremo perdem muita força. Muita força. Eu vou lembrar para vocês, e aí entra a minha crítica ao Bolsonaro, né? Bolsonaro, quando teve os instrumentos para fazer o enfrentamento ao Supremo para limitar os seus poderes, quando a gente aprovou o fim das decisões monocráticas e o Bolsonaro vetou, ele não teve coragem de fazer. E muita gente argumenta, mas o Bolsonaro não teria força para enfrentar o Supremo. Gente, eu vou falar de um sujeito que tinha menos poder porque não era presidente da República e porque estava num momento complicado da sua vida política e pessoal. Tinha menos poder do que o Bolsonaro, enfrentou o Supremo e venceu. Sabe qual é o nome desse cara? Renan Calheiros. Eu lembro durante a época do impeachment, um pouquinho pós-impeachment, eu acho, Renan Calheiros foi afastado da presidência do Congresso Nacional por uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio. Por quê? A Constituição diz que o presidente da República não pode ser réu. Se a Procuradoria-Geral da República denuncia o presidente e a Câmara dos Deputados autoriza o presidente a ser processado e, portanto, se tornar réu, o presidente é afastado. Se a Câmara dos Deputados
Deputados admite o impeachment e, portanto, o presidente se torna réu por crime de responsabilidade, o presidente é afastado. A linha de raciocínio do Marco Aurélio foi o seguinte: Renan Calheiros se tornou réu. Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional. Não existe nenhuma previsão na Constituição de que o presidente da Câmara ou o presidente do Senado não podem ser réus. Mas ele fez uma interpretação, né, por analogia. Né? Ele diz o seguinte: se o presidente da República não pode ser réu, quem está na linha sucessória também não pode ser réu. E o presidente do Senado está na linha sucessória da presidência da República. Salvo engano, é presidente, vice-presidente. Se cair presidente e vice, assume o presidente da Câmara. Se cair o presidente da Câmara, assume o presidente do Senado. Se cair o presidente do Senado, assume o presidente Supremo. Eu acho que é isso. E aí ele afastou monocraticamente o Renan Calheiros da presidência do Senado. Sabe o que o Renan Calheiros fez? Ele invocou um princípio constitucional, o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ele diz: olha, decisão ilegal não se cumpre. Decisão sem respaldo legal não se cumpre. Então não vou cumprir. Ele permaneceu na presidência do Senado. Sabe o que o Supremo fez? Julgou a liminar do Marco Aurélio e derrubou. Salvo engano, só o Marco Aurélio votou para manter a própria decisão. Então eu tô dando esse exemplo só para mostrar que, com o Supremo desgastado, com a Lava Jato forte, com o petismo quase morto, com Lula preso, inelegível, com PT impopular, tinha acabado de levar uma surra nas eleições de 16 e de 18. Bolsonaro tinha todos os instrumentos para fazer o enfrentamento. Não fez. Aliás, fez da maneira mais burra possível. Depois que percebeu que não teria mais volta, né, no finalzinho do seu mandato, quando não tinha mais poder, aí que ele decidiu subir o tom. Mas só discursou, só subiu o tom, porque nenhuma ação prática foi tomada. Limitação de mandato para ministro supremo poderia ter sido pautada. Fim de decisão monocrática, fim do foro privilegiado. Várias medidas poderiam ter sido aprovadas e o Bolsonaro teria apoio político para isso. Não quis fazer, chegamos nessa situação.